Olá, irmãs, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Esse domingo, 28 de fevereiro de 2021, a Igreja Batista da Proclamação está realizando o seu culto 100% online. E vale destacar que nós já tínhamos nos proposto a suspender as atividades presenciais nesse domingo e no próximo, antes da divulgação das medidas restritivas. No início da semana, a gente já tinha recebido essas orientações e no finalzinho da semana saiu a informação do lockdown, corroborando com a nossa iniciativa. Mas nos antecipamos entendendo o momento difícil que nós estamos passando e a necessidade de medidas mais rigorosas. Então, acompanhe os próximos cultos de quarta e de domingo através das plataformas. Aliás, já quero aproveitar também para saudar todas e todos com um bom dia, boa tarde, boa noite. Por conta do alcance dessas plataformas, o vídeo ele fica disponível e as visualizações continuam de acordo com a conveniência de cada um. E eu espero que cada vez que esse nosso encontro for refeito, que seja uma experiência genuína. Quero também agradecer por mais uma oportunidade de compartilhar a palavra de Deus e falar que tem sido muito feliz a experiência de construir a ementa desse curso de férias a 8 mãos. Eu tenho revezado as quartas e domingos com esses irmãos competentes e abençoados, o irmão Biraci, a irmã Yumi e o irmão Evilásio. E nós não conversamos sobre quais temas abordar, mas é muito interessante perceber a coesão. Eu me lembro do irmão Biraci abrindo o período, falando sobre as dores necessárias e como nós reagimos a elas com base na experiência de Paulo com o espinho na carne. E enquanto eu ouvia, o meu esboço já estava pronto e eu fiquei um pouco preocupada porque eu iria falar também sobre dores necessárias, mas também ia falar sobre a importância de compreender o momento de nos permitir sermos libertos dessas dores para avançarmos. E não havia divergência entre nós, mas eu me peguei preocupada por talvez não conseguir passar a mensagem de uma forma que essa complementaridade ficasse tão nítida. Então veio o irmão Evilásio e nos trouxe o lugar da nossa relação com Deus nesses momentos difíceis, nesses momentos de dores, inclusive ressaltando muito enfaticamente o fator obediência como decisivo para a manutenção da vida no momento em que a humanidade se encontra ameaçada. E a irmã Yumi, por sua vez, nos trouxe o lugar da nossa relação com o outro. Esse outro apresentado de uma forma muito ampla, apenas como o próximo, e nesse sentido também nos levando a refletir sobre o papel institucional e ministerial da igreja. Nós precisamos redescobrir o que é ser igreja e como ser igreja nesse momento. E novamente, enquanto eu ouvia a irmã Yumi na quarta-feira, meu esboço pronto, eu fiquei bastante tranquila. Ela me deu diversas deixas, como os irmãos vão perceber, então qualquer semelhança não é mera coincidência. É a instrumentalidade do Espírito Santo. E ainda há quem diga que não há revelação em Igreja Batista, né? Mania de limitar o agir de Deus. Mas vamos abrir nossas Bíblias no texto de Mateus. Nós vamos ler no capítulo 13, versículo 24 a 30. Mateus 13, de 24 a 30. E diz o seguinte: Propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo.
Mas, dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Eu vim meditando sobre esse texto nas últimas semanas, mas me lembrei que já tinha refletido sobre ele recentemente, mais precisamente no finalzinho do ano passado, início desse ano, no momento em que eu recebi um vídeo de um culto que foi realizado supostamente no Congresso Nacional. E esse vídeo ele veio acompanhado de muitos comentários positivos, muitas pessoas felizes em ver ministro orando, deputado louvando. E eu também fiquei feliz em saber que o evangelho está chegando a essas pessoas, seja qual for a circunstância. Mas algo me incomodava ao pensar que culto é extensão, é continuidade de um estilo de vida, uma visão de mundo, uma fé que perpassa todas as nossas práticas. Mas sempre aparecendo um ou outro lembrando sobre não dever julgar. E foi esse gatilho que me trouxe esse texto para reflexão, que realmente me devolveu a tranquilidade, ao perceber que nós estamos completamente isentos de qualquer responsabilidade em fazer alguma distinção ou separação entre joio e trigo. E nesse sentido, em que nós todos nos encontramos sob o benefício da dúvida, restam reservadas, resguardadas as nossas relações. Mas isso não muda o fato de que o joio está misturado ao trigo, né? Eles estão no meio de nós, o que explica muita coisa. E o que me fez seguir nas minhas reflexões de fato, se essa faxina depender de mim, o trigo está correndo um sério risco. Mas o Senhor da Seara, aquele que conhece os nossos corações, as nossas intenções, ele poderia fazer essa separação sem cometer nenhum erro. Então, por que o Senhor não retira o joio do meio do trigo? Porque ele permite essa convivência compulsória. Porque ele não nos livra das inconveniências desse convívio. E eu percebi que tentar responder essa pergunta implicaria em alguma especulação. E o terreno da especulação é muito instável para a gente basear uma reflexão. Mas tem algumas conclusões óbvias que não apresentam nenhum risco. Eu posso entender, por exemplo, que deve haver algum propósito nisso. Ou, no mínimo, que o convívio entre joio e trigo em nada interfere ou atrapalha nos propósitos de Deus para com a igreja. E para manter a base bíblica, eu posso lembrar do que a palavra nos diz em Romanos 8:28,
que Ele mesmo faz com que todas as coisas concorram juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu costumo pensar que salvação é uma escolha, mas santificação não. Santificação é um processo que decorre dessa escolha. Se eu escolho a Cristo e sou salva, eu me torno um santo em processo. Eu sou uma santa em processo. E não tem passe de mágica, né? O processo de aperfeiçoamento da obra do Senhor em nossas vidas é muito prático e muitas vezes, inclusive, dramático. Se eu continuar, isso aqui vira um rap, né? Que eu tô rimando. Mas a gente não vai dormir 10% santo e depois de uma noite loading, a gente acorda com 100% de santidade. Não. Existe um preço real, né? É um processo que envolve dor e desgaste. E é um processo também que não é individual apenas. Ele é inclusivo. Ele permite a participação de outros. Como a gente pode ver, por exemplo, em Provérbios 27, 17, que diz: como ferro com ferro se afia, assim as pessoas aprendem umas com as outras. Tem uma outra versão que diz: como ferro com ferro se afia, assim é um irmão na vida do outro. E o próprio texto que estabelece a nossa referência de santidade, né, que fica em Efésios 4, até que todos cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à medida da estatura completa de Cristo, é um contexto de serviço mútuo, né? Um contexto que não é outro senão o contexto eclesiástico. O Senhor aperfeiçoa a sua obra em nossas vidas na igreja, nessa igreja misturada, heterogênea, onde nós encontramos o trigo e o joio. E com certeza nós aprendemos a ser santos com outros santos. O trigo, ele pode nos ensinar santidade. Mas o joio não é santo. O joio não tem intenção de se santificar. E o joio não tem pretensão nenhuma de contribuir com o seu processo de santificação. Pelo menos ele não vai fazê-lo de forma consciente e voluntária. Então, qual seria o lugar do joio nesse processo? Não existe identidade sem alteridade. Eu entender quem eu sou implica em eu saber também o que eu não sou. E o joio, ele vai ser esse outro, no caso oposto, né? Tão semelhante e ao mesmo tempo tão diferente. E nesse sentido, a relação entre joio e trigo, ele vai guardar muitas semelhanças com a própria relação entre irmãos. Talvez por isso não seja prioridade na parábola fazer essa diferenciação, porque para todas as finalidades práticas, né, nós seremos apenas irmãos. Isso pode soar um pouco estranho, né? Poxa, o trigo e o joio são irmãos? Parece quase uma heresia mesmo. Mas vamos fazer um exercício muito simples. Eu acredito que a maioria de vocês
tá me ouvindo nesse momento com um irmão próximo aí, junto com você. Ou talvez você tenha uma relação muito próxima com algum irmão. Então, pensando nessa irmã, nesse irmão que é próximo a você, ou simplesmente olhando para quem está do seu lado nesse momento, você usaria a afirmar que se trata de um joio, nesse sentido de ter uma aparência de ser o que não é, tendo a aparência de santo, nega isso? Eu acredito que pode até ter acontecido de você dizer, não, esse não, mas eu consigo pensar aqui em alguns que, se não são joio, se esforçam muito para parecer. Mas talvez esse outro que te parece joio, nesse momento está sendo eximido desse papel por um outro também. E se cada um de nós eximir um outro do papel de joio, essa palavra é mentirosa. Não existe joio no nosso meio. Somos todos trigo. Mas se você simplesmente lembra, como eu lembrei ao assistir aquele vídeo, que esse texto nos isenta de toda a responsabilidade de fazer diferenciação ou separação entre joio e trigo, o que resta é apenas essa nossa relação de irmandade. E não se engane, essa relação de irmandade, ela é tão desafiadora e complexa que em muitos aspectos vai guardar muitas semelhanças com essa relação conflitante entre joio e trigo. Basta lembrar que essa relação entre irmãos se dá num misto de cooperação, colaboração e competição. Nós competimos entre nós, ou não? E isso não é um privilégio de proclamação. Na verdade, é um fato no seio da igreja desde os seus primórdios, desde o início lá da igreja primitiva, que nós tanto idealizamos, mas que a palavra em sua autenticidade não permite que essas idealizações sejam sustentadas. Vamos visitar lá o livro de Atos, um livro histórico que registra o nascimento da igreja cristã. E a gente vai encontrar o povo sendo disperso por conta das perseguições, e inicialmente eles davam prioridade para testemunhar e pregar aos judeus, mas inevitavelmente levaram também esse testemunho aos não-judeus, ou seja, aos gentios. E eles aceitaram muito bem. Inclusive, isso trouxe uma base muito promissora para as incursões missionárias de Paulo. E, de fato, mais tarde, Paulo e Barnabé assumem a liderança da igreja de Antioquia, que é uma igreja cuja membresia é formada majoritariamente por gentios convertidos. E era uma membresia muito diferente da membresia da igreja de Jerusalém, que era formada por judeus convertidos, fariseus, saduceus. E esses judeus ainda estavam tentando entender realmente qual era a diferença entre a lei e a graça. E como os gentios convertidos não precisavam lidar com esses paradigmas, entenderam muito mais rápido como funcionava a graça. E perceberam que eles tinham que imitar Jesus. Eles tinham que buscar ser iguais a Cristo.
É tanto que em Atos 11:26 a gente vai ver que foi em Antioquia a primeira vez que eles foram chamados de cristãos. Jerusalém tinha muito que aprender com Antioquia. Mas o que foi que aconteceu? De vez em quando subia alguns lá de Jerusalém para Antioquia para olhar as práticas daqueles irmãos e saírem criticando que eles estavam fazendo tudo errado, que eles não tinham entendido nada. E logo, logo estava instaurada a competição para ver quem é que estava certo, quem era o melhor, quem estava com a verdade. E em Atos 15 a gente vai ver uma iniciativa de Paulo e Barnabé buscando dar um fim, né, uma solução para toda essa situação finalmente. E esse foi um exemplo de rusga entre igrejas, né, entre a matriz e uma filial, digamos assim. Mas havia situações também de conflitos internos na mesma comunidade, como que a gente vai encontrar em 1 Coríntios 3. Chegando nessa igreja, a gente encontra um irmão dizendo, olha, bom mesmo é Paulo, né? Aquele é um super missionário, poderoso, homem de Deus. E o outro vinha e dizia assim, que Paulo que nada, o melhor mesmo é Apolo. Por Paulo, essa igreja aqui ia estar vazia. Paulo praticamente não batizou ninguém aqui. Agora, Apolo, não. Muito do que nós somos, nós devemos a Apolo. E vinha um terceiro e dizia, nem Paulo, nem Apolo. Bom mesmo é Cefas. Uma igreja totalmente faccionada. Grupos disputando espaços de poder e tentando aí pegar carona no status dos líderes, né? Líderes esses que também apresentaram comportamentos questionáveis. A gente vai ver em Gálatas 2, Pedro dissimulando, Tiago desconfiado, Paulo chamando Pedro para uma DR, dizendo que estava resistindo a ele na cara, na frente de todo mundo, fogo no parquinho. E essa é a igreja primitiva, tão problemática quanto a igreja contemporânea. E, aliás, isso me dá muita esperança. Se somos tão problemáticos quanto, acredito que em algum lugar ainda mantenhamos também o mesmo potencial missionário, né? Mas é normal a competição entre irmãos. E não só a competição, como ciúme, inveja. E eu imagino que a essa altura tá difícil alguém está super se identificando, né? Porque essas são práticas muito próprias do joio. O que nos fala novamente quão semelhantes podem ser as relações entre irmãos das relações entre joio e trigo. Porque joio, trigo, irmão, irmã, são outros nomes que nós damos ao outro humano, gente como a gente. O que me faz lembrar de uma experiência que eu tive logo no início da minha conversão. Eu até já compartilhei dessa experiência com os meus pares numa formação de escola bíblica dominical, talvez alguns que estejam me ouvindo possam lembrar. Eu me converti adolescente e sempre gostei de ler, mas naquela época eu gostava mais. E eu acho que os irmãos perceberam isso, né? Volta e meia me presenteavam com um livro, me emprestavam um livro. E chegou às minhas mãos um título, Temperamentos Transformados pelo Espírito Santo, do Tim LaHaye, se eu não me engano. E era um livro que mostrava uma
identificação clássica grega dos principais temperamentos humanos, né? Suas características, seus defeitos, suas qualidades. Lá, o sanguíneo, o colérico, o fleumático e o melancólico. E eu percebi ali uma oportunidade de voar no processo de santificação. Eu pensei, bom, eu vou identificar os meus temperamentos predominantes, vou listar os meus defeitos e vou começar a levar isso diante de Deus para que Ele me liberte. E assim eu fiz. Eu sei que é bem pueril, né, irmãos? Mas levem em conta que é uma adolescente recém-convertida. E com minha listinha de defeitos na mão, eu ajoelhei para orar. E ouvi o Espírito Santo me dizer, não ore por isso. Pensei que era coisa de minha cabeça e vamos orar. Senhor, aqui estão os meus defeitos, eu confesso todos eles diante de Ti, me liberta. E eu ouvi nitidamente, não ore por isso. Eu tive que abrir meus olhos, né? Como assim? Senhor, eu estou querendo me tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais parecida com Jesus. E o Espírito Santo me respondeu, dizendo, a única coisa que eu peço é que você se entregue completamente. Quem faz a obra na sua vida sou eu. E, na verdade, até hoje, eu tiro lições dessa experiência. Naquele momento, o Senhor resguardou o processo de santificação na minha vida e me manteve dependente dele nesse processo. Porque, apesar das boas intenções, e realmente eram as melhores, mas o que eu estava buscando era um processo de santificação que fosse rápido, fácil e indolor. E na verdade isso não existe. Mas naquele momento também o Senhor reafirmou a minha humanidade e manteve possível a minha relação com o outro. Essa relação na qual eu me enxergo nele e ele pode se identificar em mim e nós podemos nos conectar nessa humanidade. Eu sou meio do contra, sabe, irmãos? Tá aí o exemplo de um defeito, provavelmente do meu temperamento fleumático, que é bem teimoso, mas também é um bom exemplo de como esse lance de defeito e qualidade pode ser relativo. Na maioria das vezes que eu sou do contra, não é só para contrariar, é buscando um equilíbrio. E eu tenho percebido uma tendência, onde quer que eu vá, seja presencialmente, seja virtualmente, sempre encontro alguém disposto a passar uma fórmula repetitiva, visando atrair as energias positivas do universo para co-criar com você e em você um ser perfeito e autossuficiente. E eu sei que eu estou colocando aqui em termos bem simplistas e eu respeito quem adere a essas práticas, inclusive são práticas que estão sendo muito bem recebidas, inclusive no nosso arraial. E não vejo como pode ser reprovável alguém buscar a melhor versão de si mesmo. Eu só não estou a fim de me tornar a melhor versão de mim mesmo se essa versão não for mais humana. Não está tudo bem e está tudo bem em não estar tudo bem.
temos para hoje? Gratidão. E o que temos para amanhã? Gratidão. E o que temos por tudo, o tempo todo? Gratidão. E eu não sou contra nós sermos gratos, porque assim a palavra do Senhor também nos orienta. Contanto que essa gratidão seja completamente compatível com a plena insatisfação. Porque se só houver gratidão, nós podemos tender a um comodismo. E a palavra do Senhor nos diz: não vos conformeis com este mundo. Lembra? E são muitos outros exemplos. O que eu não dou poder, o que eu não permitir que me atinja, não vai me atingir, não vai me incomodar. Por que eu desejaria me tornar tão insensível? Na verdade, eu estou cada vez mais buscando permitir que algumas coisas me incomodem e me incomodem ainda mais. Assumir os meus medos, respeitar os meus limites. Quem disse que todos os limites devem ser superados? E quando eu penso dessa forma, eu me mantenho dependente de Deus e também dependente do outro. E eu acredito que é aí que está realmente o problema, né? A grande resistência. Nós estamos num momento em que a ideia é se tornar extremamente individualista, autossuficiente. Na verdade, nós somos muito mais dependentes do outro do que nós gostaríamos, né? Mas em um outro momento, eu já disse e torno a dizer, não estou me tornando repetitiva, eu estou fazendo uma citação de mim mesma, né? Olha que chique. Que o momento atual, ele guarda muitas oportunidades para a igreja. E para isso, a gente não precisa reinventar a roda, a gente não precisa iniciar nenhum movimento revolucionário. A gente só precisa redescobrir a potência de ser povo e viver intensamente essa experiência de ser igreja. E nesse sentido, se tornar uma referência contracultural nesse tempo. Nós precisamos legitimar, assumir e legitimar a nossa humanidade. O pastor Roberto ele tem insistido, né, na necessidade da gente rehumanizar um mundo que se encontra tão desumano. Mas nós precisamos começar esse processo de reumanização, talvez aqui mesmo, né? Entre nós, revendo as nossas relações, revendo alguns equívocos. Vou dar um exemplo. A gente tem mania de definir quem pode falar sobre o quê. Um irmão que tenha um testemunho de honestidade, de sinceridade, pode pregar sobre falar a verdade, né, até que ele seja pego numa mentira. Aí nós descobrimos que esse trigo era joio. E de repente é como se toda a verdade que ele trouxe, que ele falou em algum tempo, fosse mentira. Como se a nossa referência de verdade não fosse a palavra de Deus, e sim quem está pregando. Com certeza é muito inspirador para mim ouvir um irmão, uma irmã em Cristo pregar com toda a autoridade sobre falar a verdade.
Mas quando alguém que experimentou a queda corajosamente sobe no púlpito e reafirma que mais vale a pena falar a verdade, eu vejo que há esperança para mim. Enquanto houver arrependimento e perdão, o pecado não me define. Filipenses 1,6 diz o seguinte: tendo por certo isso mesmo, que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Essa é a certeza. Quem começou a boa obra garante, ele vai aperfeiçoar a boa obra na minha e na sua vida. E eu sei que nesse momento eu corro o risco de que isso soe como uma tolerância ao pecado. De certa forma, pode também gerar esse tipo de confusão o fato de que o Senhor, lá na parábola, decida manter o joio e o trigo juntos até o fim. E fazer essa separação apenas no momento em que isso não faz mais a menor diferença, porque o joio e o trigo vão seguir para o seu destino eterno. Mas, na verdade, quando eu defendo que uma comunidade pratique o perdão, isso fala de minha condição de santa em processo e de como eu valorizo os mecanismos desse processo. E aí não só o perdão, como também a admoestação, a disciplina, a exortação. Nós desaprendemos a exortar. Eu me lembro que alguns anos atrás a igreja estudava muito, né, e falava muito sobre os dons espirituais. E eu me lembro que naquela época o dom tido como mais necessário era o do discernimento de espíritos. Eu acho que hoje as coisas estão tão explícitas, né, que a olhos nus dá pra gente perceber tanta coisa. E eu realmente acredito que hoje um dom da mais alta importância para a igreja é o dom de exortar. Nós precisamos que outros profetas, como Ezequiel, se levantem. Jonas acreditava que recebeu uma missão ingrata, né, de pregar aos ninivitas, mas a única coisa que Deus lhe mandou fazer foi ir e dizer e pregar: arrependei-vos. Já quando o Senhor chamou Ezequiel, ele disse: olha, eu vou te mandar um povo de dura cerviz, mas não se preocupe, eu vou fazer a sua cerviz ainda mais dura do que a deles. Literalmente era dizendo: esse povo ele vai lhe dar testa. E Ezequiel ia ficar o tempo todo quebrando cabeças. E que povo era esse? Eram os próprios judeus. Era o povo de Deus. E eu só me lembro da visão do Vale de Ossos Secos e como esse chamamento ao conserto, ao arrependimento, pode nos fazer um exército poderoso novamente. Pode nos trazer vida. Nós precisamos reaprender a exortar. Confesso que não é um dom que eu percebo em mim. Admiro. Talvez por ser do contra eu devo estar mais para quê? Para Jeremias, né? Mas
De um modo geral, hoje nós evitamos mesmo exortar. Tendemos para um desses dois extremos. Ou nós reafirmamos a nossa santidade, né, julgando e condenando o irmão sem dar nenhum espaço para arrependimento e assim demonstrando toda a nossa intolerância ao pecado. Ou o outro extremo, que de certa forma também é uma reafirmação da nossa santidade, quando nós não denunciamos o pecado no irmão para não precisar lidar com aquilo que em nós ainda não está resolvido, né? Com aquilo que nós entendemos e conhecemos que ainda precisamos consertar, converter. Nós nos sentimos hipócritas ao contribuir no processo de santificação na vida do outro, quando nós ainda não somos santos. Quando, na verdade, nós estamos sendo hipócritas quando nós nos pensamos enquanto santos acabados, enquanto, na verdade, nós somos santos em processo. Nós ficamos poupando uns aos outros das dores e dos desgastes do processo de santificação em nome de um pseudo-amor. E, na verdade, isso não é amor. Sou eu mostrando que aprendi muito bem com Pilatos a lavar as minhas mãos enquanto você caminha para a morte. Eu sei que a forma de abordagem de alguns e também a reação de alguns ao exortar e ao ser exortado não incentiva muito a prática da exortação. Nós evitamos ter que lidar com aquele questionamento, quem você pensa que é para me dizer como ser santo ou não. Tememos e evitamos. Mas tanto corrigir quanto ser corrigido pede maturidade. E olha que interessante. É exatamente na maturidade que é possível a gente diferenciar o joio do trigo. Quando o trigo vai ficando maduro, ele gera frutos, E o peso desses frutos, que na verdade são os grãos, a semente, faz com que ele penda. O trigo, ele se torna flexível. O joio não, o joio se mantém rígido. O joio é vazio em si, ele não produz frutos. Na verdade, ele produz uma substância venenosa, que faz mal a quem ingere. O joio se torna tóxico. O joio não tem raiz profunda, mas as suas raízes se espalham e vão se entrelaçando o máximo que pode em tudo. É por isso que é arriscado extrair o joio prematuramente para que ele não leve consigo o trigo. O joio nem se importa em ir para o fogo, contanto que leve trigo consigo. O trigo, ele está disposto a tudo para ir para o céu, para agradar a Deus. O joio não. Mas eu
quero lembrar novamente que essa distinção entre joio e trigo, ela só vai se dar na hora derradeira. E até lá é necessário que a humanidade de todos seja resguardada. E nem há justificativa para que seja diferente. Que, para tanto, o Senhor nos ajude, o Senhor nos abençoe, o Senhor nos capacite. Vamos orar? Senhor amado, eu quero te agradecer pela tua palavra, Deus, pela maneira como o Senhor fala aos nossos corações, Senhor, e nos revela aquilo que nós necessitamos ouvir. Pai, sem ti nada podemos fazer. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos ajude a viver essa palavra, que o Senhor torne essa palavra uma realidade no nosso meio, porque nós queremos, Senhor, te agradar. Nós queremos ser dignos do nome que nós levamos, Senhor. Nós queremos experimentar mais de ti, Senhor. Nós queremos conhecer aquilo que o Senhor está disposto a fazer em nós e através de nós, Senhor. Nos ajude, nos limpe, nos purifique, nos renove, nos capacite a sermos bênção na vida uns dos outros, a sermos instrumentos do Senhor corajosamente para contribuir no aperfeiçoamento da tua obra nas vidas uns dos outros. E que o teu nome venha a ser glorificado no nosso meio, Pai. Dá-nos uma semana na tua presença, Senhor. Segue à frente, nos livra, Pai, de todo mal. Entra com providência naquilo que nós não somos capazes de resolver com nossa pouca força. Dá-nos da tua provisão, Senhor. De ti vem o nosso socorro. E desde já nós te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conceda uma semana em sua presença. E fiquem na paz do Senhor.